Aqui nós temos uma imagem aqui, né, sobre a característica da troca, né, quando eu faço o uso do gás puro ou com mistura. Observem que quando eu falei, né, de CO2 puro, pode observar que eu tenho uma maior penetração. Ó. Meu volume de solda já é mais, meu volume é maior, e eu tenho como penetrar mais, ou seja, então eu dificilmente eu vou ter problema de falta de penetração, né? Ok? Tá? Então sempre eu utilizo e também com relação a custo, né? CO2 é muito mais barato que quando eu utilizo mistura. Aqui eu tenho a informação, sempre está falando sobre o tipo, né, da especificação. Nesse caso aqui, vocês lembram que quando a gente está trabalhando com eletrodo, a gente tinha uma especificação, né? Quando a gente trabalha com TIG, a gente tem uma especificação também. Então, são especificações AWS. Então, está voltada sempre ao processo, né? As especificações estão voltadas ao processo e ao próprio consumível, tá? Processo, consumível e metal de base. Quando nós falamos de descontinuidades induzidas, aí também é muito parecido. Todos os processos são muito parecidos, porque se eu tenho falta de fusão, né, muitas vezes voltado à corrente, né, corrente baixa, né, ou corrente baixa normalmente está ligada a um cordão mais frio, né, que a gente chama de frio, mas, né, porque não consegue fazer a fusão ali adequada, então isso eu culpo a habilidade do soldador, né, porque se ele tem uma receita pronta ali, ele não pode nem trabalhar com baixa temperatura, desculpa, com baixa corrente, nem com alta corrente. Então tem que ter uma receita ali que ele consiga chegar ali e fazer com que os cordões ali, né, fundem um com os outros, né? Tem a falta de penetração, né? Já também aqui nesse caso aqui já está também voltada à corrente, que está falando sobre a transferência, muito provável acontecer com o curto-circuito, né? Quando você está fechando e abrindo o arco, né? Certo? E também com relação à geometria da junta, né? Se eu tenho uma geometria muito fechada, eu posso estar dificultando ali a entrada do arame, ou a escolha do arame, também a bitola do arame ajuda bastante, né? Tá? Então, a gente lembra muito do que? Da distância, né? Que é aquele stick out, né? Então, eu não posso ficar muito afastado, meu bocal não pode ficar muito afastado, porque senão acaba também não tendo a proteção do gás, né? Eu tenho inclusão de escolhas, eu tenho falta de penetração, eu tenho mordedura. Então, normalmente, todas as descontinuidades estão envolvidas com a habilidade do soldador, né?